Quem diria que, aos 70 anos, eu estaria subindo ao altar novamente? E não apenas isso, mas casando-me com um homem que, na flor da minha juventude, aos 25 anos, eu rejeitei com tamanha convicção. A vida, meus caros, é uma caixinha de surpresas, um enredo escrito por mãos invisíveis, onde o tempo e a providência divina tecem os fios de destinos que, à primeira vista, pareciam impossíveis de se cruzar. Há quem diga que arrependimento é um peso, mas eu hoje vejo que, às vezes, é o caminho que Deus usa para nos trazer de volta ao propósito, para nos mostrar que o amor verdadeiro não se dobra ao tempo, nem às nossas falhas humanas. Esta não é uma história de conto de fadas, mas de uma mulher imperfeita que aprendeu que nunca é tarde para amar, para perdoar e, sobretudo, para ser perdoada. Os meus 25 anos. Eu me lembro deles como se fosse ontem, cheios de uma energia vibrante, para ser sincera, uma certa dose de orgulho juvenil. Eu era uma jovem bonita, de família de posses, ativa na igreja, cheia de sonhos e planos. Na congregação, eu cantava no coral, participava dos grupos de jovens e era vista como uma moça promissora. Meus pais sempre me incentivaram a buscar o melhor, a mirar alto, e eu havia absorvido essa lição muito bem. Tinha uma visão clara do futuro que desejava, um marido bem-sucedido, uma casa grande, uma vida de conforto e reconhecimento. Eu acreditava que o meu valor estava naquilo que eu poderia alcançar, no que eu poderia ter. Foi nesse período que o conheci, ou melhor, que ele se aproximou. O nome dele era Elias. Elias não era como os outros rapazes que me cortejavam. Ele não tinha um carro reluzente, nem um futuro profissional já traçado em grandes empresas. Elias era um homem simples, humilde, com mãos calejadas de quem não tinha medo do trabalho. Ele servia fielmente na igreja, sempre o primeiro a chegar para abrir as portas, o último a sair depois de organizar tudo. Seus olhos, aqueles olhos, eram repletos de uma bondade e uma fé inabaláveis, e seu sorriso iluminava o ambiente, mesmo em meio à sua modéstia. Ele pregava com uma simplicidade e uma paixão que tocavam o coração de muitos, mas não o meu. Ele me convidou para tomar um sorvete depois de um culto. Lembro-me da minha surpresa, misturada com uma pontada de desdém. Eu estava acostumada a convites para jantares elegantes, para passeios de carro em lugares bonitos. Mas aceitei, por pura curiosidade e talvez um pouco de vaidade. Conversamos por horas, e ele falou sobre seus sonhos, servir a Deus em tempo integral, talvez como missionário em algum lugar distante, vivendo pela fé. Ele não me ofereceu promessas de riqueza material, mas de uma vida de propósito, de entrega a algo maior. Ele me ofereceu um amor puro, honesto, baseado em princípios que eu dizia valorizar, mas que, no fundo, eu colocava em segundo plano. Quando ele, com toda a coragem que lhe era peculiar, se declarou e me pediu em namoro, eu senti um frio na espinha. Não era o frio do medo, mas da decisão. A voz da minha ambição gritou mais alto. Eu olhei para ele, para suas roupas simples, para seu jeito despretensioso, e comparei com a imagem idealizada que eu tinha para meu futuro. Eu o rejeitei. Não com maldade, eu pensei, mas com uma convicção quase dolorosa. Disse a ele que éramos diferentes, que nossos caminhos não se alinhavam, que eu buscava algo mais. Algo que, na minha imaturidade, eu defini como grandioso. Elias apenas me olhou, seus olhos marejados, mas com uma serenidade que hoje eu reconheço como fruto de uma profunda fé. Ele desejou-me felicidade e disse que continuaria orando por mim, não importa onde eu estivesse. Eu não entendi a profundidade daquelas palavras naquele momento. Pouco tempo depois, conheci Roberto. Ele era tudo o que eu achava que queria, inteligente, charmoso, com um bom emprego e uma ascensão garantida. Nos casamos em uma cerimônia suntuosa, que foi o comentário da cidade por meses. Comecei a construir a vida que eu sonhara, focada na carreira do meu marido, na manutenção da minha imagem social e no conforto material. Viajamos, decoramos nossa casa com luxo, e eu me tornei uma esposa dedicada, sempre atenta às aparências. Elias se tornou uma lembrança distante, um erro de percurso que eu havia corrigido a tempo.
Eu acreditava que havia feito a escolha certa, que a minha inteligência e discernimento haviam me guiado para o caminho da verdadeira felicidade. Aos poucos, as atividades da igreja foram diminuindo em minha vida. A vida social ocupava mais tempo, os compromissos se multiplicavam, e a oração e a leitura da palavra se tornaram meros rituais apressados. Aquela jovem cheia de sonhos e fervor se transformou em uma mulher elegante, sim, mas com uma alma que começava a sentir o peso de uma superficialidade crescente. Se você está acompanhando essa história e se identificando com alguma parte dela, ou se simplesmente está curioso para saber como ela termina, peço que se inscreva no canal. É muito importante para mim que essa mensagem alcance mais corações, e seu apoio faz toda a diferença. Os anos passaram e, com eles, a fachada da minha vida perfeita começou a ruir. Meu casamento com Roberto, que parecia tão promissor, revelou-se um castelo de cartas. Ele era um homem bom em muitos aspectos, mas o amor que eu buscava em nossas vidas não era o amor que eu havia rejeitado em Elias. Roberto e eu tínhamos interesses em comum, mas a alma, a conexão espiritual profunda que eu ignorava ser tão vital, estava ausente. Brigas, distanciamento emocional, a frieza que se instala onde a paixão e o propósito espiritual não são o alicerce. A carreira de Roberto trouxe sucesso, mas não plenitude. E a minha própria vida, dedicada a ser a esposa de, me deixou com um vazio que nem as viagens, nem as joias, nem as festas conseguiam preencher. Eu me sentia presa em uma gaiola de ouro, com o coração apertado e a alma sedenta por algo que eu nem sabia mais definir. Meu casamento durou quase 30 anos, mas os últimos 10 foram uma agonia silenciosa, até que a separação se tornou inevitável. Foi doloroso, humilhante. Eu, que sempre me preocupei tanto com a imagem, tive que enfrentar a falência de um sonho que eu mesma havia construído sobre bases frágeis. A vida me cobrava, de alguma forma, as escolhas do passado. A solidão se tornou minha companheira, e a fé, que outrora fora tão vibrante, estava adormecida, quase morta. Eu tentava reacendê-la, mas a vergonha e a culpa me impediam de me aproximar de Deus como antes. Aos 68 anos, eu me vi viúva. Roberto havia falecido após uma doença repentina e completamente sozinha. Minhas amigas da alta sociedade haviam se afastado, e meus filhos, já adultos e com suas próprias vidas, me visitavam esporadicamente. Eu sentia um peso enorme no peito, uma sensação de tempo perdido, de escolhas erradas. Comecei a frequentar uma pequena igreja no meu bairro, buscando consolo. Foi lá, em um culto de domingo à noite, que meus olhos cruzaram com os dele. Ele estava no púlpito, com os cabelos grisalhos, algumas rugas no rosto, mas os mesmos olhos bondosos e o sorriso sereno. Era Elias. Meu coração saltou, e não foi de alegria imediata, mas de um choque profundo. Ele era o pastor daquela congregação simples, mas vibrante. Ele havia seguido seu chamado, havia cumprido seus sonhos de servir a Deus. Depois do culto, com as pernas trêmulas, eu me aproximei para cumprimentá-lo. Ele me reconheceu no mesmo instante. Seus olhos se arregalaram, e um sorriso gentil se formou em seus lábios. Dona Ana Lúcia, ele disse, que alegria te ver aqui novamente. A forma como ele pronunciou meu nome, com carinho e sem qualquer resquício de mágoa, me desarmou completamente. Descobri que Elias nunca havia se casado. Ele se dedicou inteiramente ao ministério, havia servido em diversas cidades, construído igrejas, ajudado inúmeras famílias. Questionado por que nunca havia constituído sua própria família, ele sempre respondia com a mesma frase: meu coração já tinha uma dona, e o Senhor me ensinou a esperar e a orar por ela. Aquelas palavras, ditas por outros irmãos da igreja, me atingiram como um raio. Ele havia orado por mim, todos aqueles anos, enquanto eu vivia uma vida de aparências. Ele estava lá, fiel ao seu chamado e àquela promessa que me fizera aos 25 anos. Era um sinal, um clarão divino, mostrando-me que Deus, em sua infinita misericórdia, estava me dando uma segunda chance. Mas a resistência interna era enorme. A vergonha era um manto pesado que me cobria. Como eu poderia me aproximar dele?
Como poderia aceitar a bondade de um homem que eu havia rejeitado tão cruelmente? Eu me sentia indigna, velha, cheia de cicatrizes de um passado que eu mesma havia construído de forma equivocada. O medo de ser julgada, de reviver a dor da minha arrogância, me paralisava. Eu observava de longe, admirando sua dedicação e sua paz, enquanto lutava contra meus próprios demônios internos. Será que você, que me ouve agora, já se sentiu assim, perdido, com o coração apertado por escolhas do passado? Se sim, por favor, deixe seu comentário dizendo de que cidade e estado você está nos assistindo e o horário que você está dedicando a esta história. Eu quero saber que não estou sozinha nesta jornada de compartilhar e que minha história de alguma forma te alcança. Ainda assim, a cada domingo, algo me puxava para aquela igreja. A cada sermão de Elias, parecia que ele falava diretamente ao meu coração, desvendando as camadas de mágoa e orgulho que eu havia construído. Ele pregava sobre perdão, sobre segundas chances, sobre a graça de Deus que nos alcança onde quer que estejamos. Começamos a conversar depois dos cultos, pequenas trocas de palavras que se estenderam para cafés despretensiosos. Ele nunca tocou no passado. Nunca me cobrou nada, apenas ouvia, com a mesma paciência e bondade que eu havia desprezado. Um dia, Elias me convidou para uma caminhada no parque. O sol estava suave, e as folhas caíam, pintando o chão de tons de outono. Eu sabia que aquele seria o momento da verdade. Respirei fundo e, com a voz embargada, comecei a pedir perdão. Contei-lhe sobre a minha arrogância juvenil, a superficialidade dos meus sonhos, o vazio da minha vida perfeita. As lágrimas rolavam pelo meu rosto, lavando anos de orgulho e arrependimento. Eu me senti vulnerável como nunca antes, desnudada diante daquele homem que eu havia ferido. Ele me deixou falar, ouvindo cada palavra com uma atenção plena. Quando terminei, ele segurou minha mão. Seus olhos, sempre tão expressivos, brilhavam com uma ternura indescritível. Ana Lúcia, ele disse, há muito tempo que não há nada a perdoar. Eu te perdoei no mesmo dia em que você me rejeitou, e, a cada dia que se seguiu, eu orei por você. Pedi a Deus que te abençoasse, que te encontrasse, onde quer que você estivesse. Meu coração nunca te esqueceu. Aquelas palavras foram um bálsamo para minha alma ferida. A revelação de que ele havia orado por mim, incessantemente, por tanto tempo, quebrou as últimas barreiras do meu coração. Não era apenas uma segunda chance, era uma prova do amor incondicional de Deus, manifestado através da fidelidade de um homem. A partir daquele dia, iniciamos um novo capítulo. O processo de cura e restauração espiritual foi intenso. Voltei a me dedicar à palavra, à oração, a servir na igreja. Elias foi meu guia, meu pastor, meu amigo. Ele me mostrou que a fé não é sobre ter uma vida perfeita, mas sobre ter um coração humilde e dependente de Deus. Juntos, revisitamos o passado não para remoer a dor, mas para celebrar a graça que nos trouxe até ali. O amor que eu havia rejeitado, aquele amor puro e simples, estava ali, intacto, esperando. Aos 70 anos, com todas as minhas rugas, minhas histórias, minhas falhas, eu percebi que era amada por quem eu era, e não pelo que eu possuía ou aparentava ser. Foi então que ele me perguntou se eu aceitaria ser a sua companheira, a sua esposa. A decisão de recomeçar, de me casar novamente aos 70 anos, com o homem que eu havia desprezado aos 25, foi a mais fácil e a mais corajosa que já tomei. A preparação para o casamento foi um misto de alegria e desafio. Nem todos entenderam. Houve olhares de curiosidade, sussurros de espanto. Casar de novo nessa idade, logo com ele, que ela não quis no passado. Eu ouvi tudo isso, mas dessa vez, não me importava. O que importava era a paz que eu sentia no meu coração, a certeza de que estávamos cumprindo um propósito divino. Meus filhos, inicialmente surpresos, acabaram se emocionando com a história de amor e perdão. Eles viram a mudança em mim, a alegria renovada, a fé reacendida. A igreja, que antes me via como a senhora rica e um tanto reservada, agora me acolhia como uma irmã em Cristo,
parte da família. Se você está gostando de conhecer essa jornada e quer continuar acompanhando histórias de fé e superação como a minha, não se esqueça de se inscrever no canal. Sua inscrição me ajuda a continuar compartilhando essas mensagens inspiradoras. E então, o grande dia chegou. Aos 70 anos de idade, eu vesti um vestido branco, simples, mas elegante, sem véu, sem pompa, mas com um brilho nos olhos que eu não tinha nem em meu primeiro casamento. O cabelo grisalho, agora sem coloração, adornava um sorriso sincero. No altar, Elias me esperava, com seu terno modesto e um sorriso que irradiava a mesma bondade de 30 anos atrás. Não era um casamento luxuoso, mas um casamento transbordando de significado, de redenção, de gratidão. A igreja estava cheia, não de curiosos, mas de pessoas que nos amavam e celebravam conosco a maravilha dos planos de Deus. A troca de alianças não foi apenas um símbolo de união, mas de uma nova aliança com a vida, com o amor, acima de tudo, com a fé. Elias me olhou nos olhos e disse: Deus é bom, Ana Lúcia. Ele nos uniu no tempo dele. E eu respondi: e o amor dele, Elias, é a nossa maior testemunha. Foi um momento mágico, um verdadeiro testemunho de que o tempo de Deus é perfeito e que Ele pode escrever as mais belas histórias mesmo a partir de nossos maiores erros. Hoje, Elias e eu vivemos uma vida simples, cheia de afeto e propósito. As lições que aprendi são incontáveis. A primeira delas é que o orgulho nos cega para o verdadeiro valor das pessoas e para as bênçãos que Deus coloca em nosso caminho. A segunda é que a busca por aparências e bens materiais é um caminho vazio que nunca nos preenche. E a mais importante, nunca, jamais, é tarde para recomeçar. Deus é um Deus de segundas chances, de terceiras, de quantas forem necessárias. Ele não se cansa de nos amar, de nos perdoar e de nos restaurar. Lembro-me do Salmo 23, que diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E também de Isaías 43, 18-19, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa foi a minha experiência. Deus fez algo novo em minha vida, me guiou por um caminho no meu próprio deserto. Se você se sente atrasado na vida, se acha que perdeu o seu tempo, que suas escolhas erradas te condenaram a uma vida de arrependimento, eu quero te dizer com toda a minha experiência: não desista. Deus tem planos de paz para você e não de mal. Ele pode restaurar o que se perdeu, Ele pode te dar um novo começo, uma nova história, um novo amor, uma nova fé. Permita-se ser encontrado por Ele. Deixe que Ele reescreva seu roteiro. Minha história com Elias é a prova viva de que a espera pode ser longa, os caminhos tortuosos, mas a fidelidade de Deus e o poder do amor verdadeiro são capazes de superar qualquer obstáculo, qualquer erro do passado. Quero muito saber quem mais está sendo tocado por essa história. Por favor, deixe nos comentários de que cidade e estado você está nos assistindo e o horário exato em que você dedicou seu tempo a esta mensagem. É um sinal de que estamos conectados por algo maior. Hoje, aos 70 anos e recém-casada, sinto-me mais completa, mais feliz e mais em paz do que jamais fui em toda a minha vida. Aprendi que a verdadeira riqueza está nas conexões genuínas, na fé inabalável e na capacidade de se render aos planos divinos. Não importa a idade, não importa o passado, não importa o quanto você ache que errou. Sempre há tempo para se reerguer, para perdoar a si mesmo e para permitir que o amor de Deus transforme e restaure cada pedacinho da sua existência. Nunca é tarde para começar de novo, nunca é tarde para amar. A vida, meus queridos, é um presente valioso, e cada novo dia é uma nova oportunidade para reescrever a sua própria história, com Deus como o autor principal. E essa, para a glória dele, é a minha história.